Fala, galerinha! Boa tarde! Você que gosta de toxicologia, você que gosta de farmácia, você que gosta do canal do Tio Mal. Estamos aqui mais uma vez para passar um conteúdo que seria para os alunos de farmácia, mas eu vou abrir para o mundo inteiro. Dane-se! Então aqui a história é a seguinte. Hoje nós vamos falar sobre toxicodinâmica. Roda a vinheta. Espero que vocês tenham assistido o vídeo passado, que falava sobre citocromo P450, a parte de cinética, que é bastante importante e fundamental para a compreensão total do que a gente vai falar hoje. Hoje o assunto é toxicodinâmica, gosto muito. Vamos entender então do que se trata esse assunto, toxicodinâmica. Vamos passar os slides aqui para vocês. Vou dar uma ampliada aqui no slide para vocês poderem enxergar, vocês que estão assistindo no celular, aquele celular Nokia azul, que a tela é pequenininha. Você coloca o celular deitadinho assim, vai ficar na proporção de 2 por 3 centímetros, aí você consegue enxergar. Toxicodinâmica nada mais é do que o estudo da natureza da ação tóxica. Oh, tá escrito aí, né? Mas não é só isso. Quando a gente fala de toxicodinâmica, a gente quer saber qual que é o mecanismo de ação, né? Então tem várias formas da gente falar isso. A gente pode falar que nós estamos estudando os mecanismos de ação tóxica dos xenobióticos. Mas é genobiótico, professor. Volta na aula passada. Eu vou colocar no card aqui para vocês o que é xenobiótico, aliás, o link para o vídeo, né, da aula passada. Podemos falar também que é o estudo da natureza da ação tóxica exercida por substâncias químicas sobre sistemas biológicos. Eu gosto muito de abordar isso pelos pontos de vista bioquímico e molecular. Acho que são os pontos de vista mais interessantes para que a gente tenha um entendimento da toxicodinâmica. E vocês vão encontrar em livros também a toxicodinâmica como sendo o estudo de efeitos adversos, entre parênteses, colaterais e tóxicos. Eu, pessoalmente, não gosto desse termo, tá? Para mim, efeito colateral é um efeito paralelo a um efeito que se espera. E aí a gente só pode falar isso em relação a fármacos, né? Já que eu tenho um efeito esperado terapêutico de fármaco. Mas quando eu estou falando de efeito de um pesticida, por exemplo, o, em ação para humanos, ele não tem um efeito terapêutico, né? Ele vai ter um efeito adverso. Se a gente fala de colateral, isso é uma tradução meio tosca do inglês, de side effect, né? E quando a gente chama de efeito colateral, a gente está falando de qualquer efeito que acontece ao mesmo tempo de um outro determinado efeito. Um efeito lateral, paralelo, né? Mas aqui na toxicologia a gente está falando de efeitos adversos necessariamente, tá? Efeitos adversos, efeitos tóxicos, ok? Então a gente vai entender como são os mecanismos de ação. Passa o slide, professor. Olha pra minha cara aqui de novo, acorda. Aí, próximo slide. Olha só, tem uma figurinha. Vou ter que ampliar de novo porque vocês não enxergam, né, no Motorola Razr de vocês aí, aquele de flip, lembra? Tô falando pra gente que nasceu depois do ano 2005, sei lá, 2002, 2003, sobre celulares que existiam em 1999. Já ouviu falar num tijolão? Nunca ouviu falar, né? O canal Noventistas poderia fazer um vídeo somente sobre esse tema. Os celulares dessa época eram fantásticos. Vamos ampliar esse slide aqui para vocês verem então. Quando a gente fala de toxicodinâmica, nós então estamos falando sobre a ação de um toxicante, ou seja, de uma substância que vai causar efeito adverso. Por que eu não chamei de xenobiótico aqui? Porque ele não é uma substância necessária. Ele é uma substância xenobiótica, obviamente, né? Estranha ao organismo, mas aqui eu sei que vai causar um efeito adverso. Tá? Então ele é um toxicante nesse caso, ok? O toxicante, para chegar no sítio-alvo, ele tem que passar por toda a fase cinética, que envolve a distribuição, né? E passado pela fase cinética, ele vai chegar no sítio-alvo. Lá no sítio-alvo tem duas coisas que ele pode fazer que vai gerar toxicidade lá na frente. A primeira delas é a interação com a molécula-alvo, e a segunda delas é a simples alteração do ambiente biológico, que vai levar à disfunção celular ou dano,
E na ausência de reparo, eu vou ter o que a gente chama de toxicidade, certo? Lembrando que eu estou falando aqui sob o ponto de vista biológico, molecular, bioquímico, eu vou chamar isso de toxicidade, certo? Vamos mudar o slide mais uma vez. Mais uma figurinha, para que a gente possa entender melhor como é que vai acontecer esse lance do efeito tóxico. Primeiramente, eu precisava fazer uma interlocução com vocês. Eu preciso que vocês tenham um conceito na cabeça de vocês. Não é porque uma substância vai entrar no organismo que ela necessariamente vai causar um efeito adverso. Primeiro porque nós temos muitos mecanismos de reparo, nós temos muitos mecanismos de defesa, e nós temos ainda as variabilidades cinéticas e dinâmicas entre os indivíduos de uma população, certo? Pensando em tudo isso, eu preciso mostrar para vocês todas as variáveis que estão envolvidas na possibilidade de uma substância que vai entrar no organismo causar um efeito adverso ou não. E é isso que eu vou falar aqui nessa figurinha. Deixa eu ampliar aqui para vocês também. Essa figurinha eu tirei do livro Casa Ré, de Toxicologia. Eu tenho o livro físico, portanto eu tenho os direitos autorais para usar essa figurinha nessa aula. Então não me venha desmonetizar não, tá? Ô editora. Quer dizer, desmonetizar não, né? Porque eu não tenho nem 1.000 inscritos. Precisa ter 1.000 inscritos pelo menos. Vocês podiam avisar falando nisso para os parentes de vocês aí, se inscreverem no meu canal também, né? Os colegas de vocês. Pensando nisso, por que você ainda não assinou o canal? Por que você não entrou, não clicou no inscrever-se? Por que você não compartilhou os vídeos com os coleguinhas? Por que você ainda não ativou o sininho? Vamos lá, vamos divulgar a palavra. A palavra da toxicologia é a palavra da fé. Vamos entender então como isso funciona. Uma substância vai entrar dentro do organismo e como que ela vai entrar? Pode ser pela pele? Pode. Pode ser pelo trato gastrointestinal? Pode. Pelos pulmões ou pelo trato respiratório? Pode. Pode ser por um local onde houve uma picada, uma injeção? Pode ser transferência placentária? Pode ser tudo isso. Essa substância, ela vai passar por fenômenos cinéticos, essencialmente, aqui no caso, que vão favorecer a chegada da substância lá no alvo e vão passar também por fenômenos que vão desfavorecer essa chegada no alvo, certo? Quais são os favores que favorecem a chegada do toxicante no alvo? Primeiro, os processos de absorção, né? Esses processos de absorção diretamente envolvidos com a passagem do toxicante por membranas vão facilitar a chegada do toxicante lá no alvo. Além disso, os processos de distribuição em direção ao alvo, e aí tá envolvido, muitas coisas estão envolvidas, né? Desde a afinidade da molécula pelo alvo até as propriedades físico-químicas do local onde o alvo está localizado. Sempre que eu falo alvo, pense em um receptor, uma proteína, qualquer coisa que o nosso toxicante vai interagir, tá? Então, todas essas características que levam à distribuição para dentro do alvo vão favorecer o processo de intoxicação, certo? Temos os processos de reabsorção. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Já estava no card, eu não vou colocar de novo não, porque dá um trabalhão isso. Esses processos de reabsorção, que vão acontecer pelo intestino, eles fazem com que a substância tenha mais tempo dentro do organismo e, portanto, mais probabilidade de chegar no sítio-alvo. E ainda temos os processos de bioativação. Se vocês se lembram do que significa isso, são os processos metabólicos que eu falei lá na aula de CIP, por exemplo, que levam a um processo que faz com que o nosso toxicante se torne algo muito mais perigoso, muito mais danoso ao organismo. E temos como condições que podem atrapalhar um processo de intoxicação. Se eu tinha a absorção que favorecia, eu tenho a eliminação pré-sistêmica, ou seja, eliminação passa reto pelo organismo, né? Uma eliminação antes que chegue no alvo, antes que entre na circulação, né? E se eu tenho a distribuição
para o alvo, eu posso ter a distribuição para fora do alvo. Vejam, dependendo do tipo de afinidade do toxicante, ele pode ter mais afinidade por tecidos que onde não tem o alvo dele. E se eu tenho os processos de reabsorção, eu também tenho processos de excreção que favorecem a eliminação desse toxicante. E se eu tenho os processos de bioativação que levam à formação de metabólitos aí que são mais ativos, eu também tenho os processos de detoxificação pela biotransformação, como conjugação com glutationa, que eu falei na aula retrasada, como a conjugação com sulfato, ou outras reações que vão fazer com que o xenobiótico tenha menor afinidade pelo meu alvo. Uma vez que tudo isso aqui foi passado, o xenobiótico vai ser entregue, então, não necessariamente é a mesma molécula, tá? Pode ser um metabólito, como eu falei para vocês. Por isso que está chamado aqui no slide de o toxicante final, aqui, né? Ultimate Toxicant. Ele vai entrar em contato com o sítio-alvo, que vai ter a molécula-alvo. Pode ser uma proteína, pode ser um lipídio, pode ser um ácido nucleico, complexo macromolecular, um receptor, qualquer coisa, certo? E aí, esse xenobiótico vai interagir então com a molécula-alvo e desencadear os processos de lesão, que a gente vai ver melhor um pouquinho quais são. Olha minha carinha aqui de volta, tava com saudade já, né? Fala sério. Vou repetir. Clica no joinha, se inscreva no canal. Por que você não clicou no joinha do último vídeo? Eu sei, você aí que está assistindo agora. Você não clicou no joinha. Se você clicou, deixa um comentário. Falando, eu cliquei no joinha do último vídeo. Deixa esse comentário. Engaja o nosso sistema. Leve a toxicologia para toda a humanidade. Próximo slide. Obviamente que, se eu estou falando de um xenobiótico, um toxicante chegando num alvo, eu estou falando de xenobióticos ou toxicantes que têm uma certa seletividade, certo? Nós sabemos que as moléculas podem interagir com diversos alvos pelo organismo, tudo que elas encontram pela frente, elas podem se conectar e interagir de forma a ativar, bloquear, etc. Mas, obviamente que quando eu falo aqui da toxicologia, eu estou falando de xenobióticos que têm uma certa seletividade. Vejam, a molécula para poder exercer algum efeito deletério, ela precisa ser super seletiva? Não, é exatamente por isso que a gente classifica as moléculas de acordo com a sua toxicidade ou de acordo com a sua seletividade. Vamos aumentar o slide aqui. A gente fala isso porque é necessário que o xenobiótico exerça algum tipo de alteração bioquímica, alteração fisiológica dentro do tecido, certo? Isso pode acontecer de forma inespecífica, ou seja, com baixíssima seletividade. Então, estou falando de ácidos e bases fortes, solventes orgânicos, coisas que vão interagir essencialmente com tudo, né? Ou com uma grande gama de moléculas, né? E tenho a dinâmica dependente de uma certa seletividade. E nós vamos abordar então hoje essencialmente os tópicos associados à toxicidade específica, né? Então, vou falar de estruturas-alvo, que podem ser enzimas, moléculas, transportadoras, receptores, canais iônicos e o que mais vocês imaginarem aí, mas dentro de uma certa seletividade. Próximo slide. Está gostando até agora? Por que você não deixou seu joinha ainda? Gente do céu, não custa nada. Aperta lá, vai. Tio Mal quer crescer no YouTube. Como é que a gente cresce sem ter o seu joinha? Você já percebeu o quanto que você é importante? Esse bando de youtuber por aí pedindo o seu joinha. Até seu professor tá pedindo o seu joinha. O que custa? Sou carente. Vai, aperta aí. Larga a mão. Ai, ai. Que vida é essa de youtuber, viu? Que vida, que vida. Considerando então que nós temos uma seletividade a ser pensada, eu vou entender então como é que vai se dar a relação entre agente tóxico, toxicante, xenobiótico e estrutura-alvo. Vamos lá, amplie slide.
Se vocês observarem em roxo, a gente tem aqui o que nós chamamos de molécula-alvo, e aqui em laranjinha, o toxicante, né? Ele está escrito aí como o Ultimate Toxicante, porque pode ser o xenobiótico que foi biotransformado, certo? Aquele que foi bioativado, etc, né? Para que eu tenha algo que seja toxicologicamente relevante, o alvo tem que ter alguns atributos, tá? Em amarelinho, tá? Quais são esses atributos? Primeiro deles, reatividade. Se o alvo não for reativo, ele não vai interagir com um xenobiótico, ou vai interagir de forma fraca, ou não vai ser, vamos dizer assim, relevante para o desfecho do efeito. Segunda coisa, tem que ter acessibilidade. Então ele tem que estar num tecido onde o xenobiótico, o toxicante, tenha afinidade para que ele possa chegar lá e exercer o seu efeito. Além disso, para fins toxicológicos, é importante que essa molécula, que esse alvo, eu não estou falando do xenobiótico, estou falando, portanto, do nosso alvo, tenha uma função crítica fisiológica. Como assim? Vamos lá, vamos supor que eu tenha um xenobiótico muito perigoso, que tenha superseletividade, que interaja com uma proteína que é responsável por dar a cor à unha do dedo mindinho do pé esquerdo. Isso não existe, né? Mas, enfim. Se eu, se eu bloquear a atividade dessa molécula, se eu interagir com ela de alguma forma que atrapalhe a sua função, o máximo que vai acontecer vai ser eu perder a tal da cor da unha do dedo mindinho do pé esquerdo. Mas, vamos supor que essa molécula-alvo seja, sei lá, um canal de sódio. Canal de sódio, se vocês se lembram da fisiologia, da farmacologia, regula 1 milhão de atividades diferentes no organismo. Portanto, se o meu xenobiótico bloqueia, atrapalha, interage, interfere, abre o canal de sódio de alguma forma, diferentemente do fisiológico, eu vou ter então a possibilidade de ter um efeito deletério, certo? Por isso que a existência de função crítica para o alvo é importante para fins toxicológicos. Tipos de reação que eu posso ter entre um xenobiótico, toxicante e uma molécula-alvo. São diversos tipos diferentes e isso vai interferir possivelmente na gravidade do processo. Eu posso ter interações que são desde ligações não covalentes, ligações covalentes, que vocês sabem a diferença entre elas, né? Uma é mais forte, outra é mais fraca. Interações de abstração de hidrogênio, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Transferência de elétrons, reações enzimáticas, tem vários tipos de interações possíveis. Cada tipo diferente de interação pode gerar um desfecho diferente. Quais são os desfechos diferentes? Vamos lá, para fins toxicológicos, tá? Uma interação entre um xenobiótico e uma molécula-alvo pode gerar disfunção de quem? Da molécula-alvo. Destruição de quem? Da molécula-alvo. Ou ainda, formação de neoantígeno. Para. O que seria a formação de neoantígeno? Formação de neoantígeno nada mais é do que a interação entre um xenobiótico, alguma coisa de fora, aqui, ó, e algo que a gente chama de self, nosso, próprio. Isso daqui normalmente não é um antígeno, porque é uma proteína nossa, é algo nosso. Porém, quando essa proteína, fica aqui, para. Quando essa proteína está aqui e chega um xenobiótico, deixa eu pegar ele aqui, peraí. Chega um xenobiótico e pum, interage com a nossa, com o alvo fisiológico, esse alvo fisiológico aqui, eventualmente, pode ser reconhecido pelo sistema imunológico. E se ele for reconhecido pelo sistema imunológico, ele não vai ser mais reconhecido como self. Então, ele vai servir como um antígeno. Ou seja, ele vai estimular o sistema imunológico a atacar essa interação. Portanto, na presença dessa substância, desse xenobiótico que chegou aqui, interagiu com
a minha proteína, eu tenho um neoantígeno, um antígeno recém-formado, que vai fazer com que o sistema imune comece a atacar esse alvo. Então, enquanto houver a presença desse xenobiótico aqui, esse alvo vai ser atacado pelo nosso sistema imune, levando a reações similares ao que nós chamamos de reações autoimunes. Ok? Esse é um dos desfechos possíveis. Próximo slide. Legal. Dentro dessa possibilidade, então, de desfechos possíveis, então eu falo de destruição do alvo ou disfunção do alvo. Quais são esses? Vamos colocar isso um pouco mais perto da realidade. Existe ainda uma forma da gente classificar esses, é, esses efeitos, né, esses desfechos. Vamos aumentar aqui o slide de novo. O papel da molécula-alvo é o determinante para o efeito adverso. Como é que é? Ah, gravem essa frase. O papel da molécula-alvo é determinante para o efeito toxicológico. Por que eu digo isso? Vejam, eu posso ter 300 xenobióticos diferentes. Se todos eles agirem na mesma proteína, no mesmo alvo, o efeito vai ser, não digo o mesmo, porque a interação pode ser pode bloquear, pode ativar, mas vai ser fisiologicamente relacionado. Então, se eu tenho 300 moléculas diferentes atuando em cima do mesmo alvo, dentro de um espectro de opções, o efeito vai ser muito parecido, ou antagônico um ao outro, exatamente, né? E para que a gente possa entender isso um pouco melhor, vejam, o papel da molécula-alvo, normalmente dentro da célula, pode ter duas funções. Primeiramente, de regulação celular, ou de sinalização, ou de manutenção da estrutura da célula. Quando a gente fala de regulação celular, ou sinalização, a gente essencialmente está falando de dois possíveis mecanismos: de desregulação da expressão gênica ou desregulação das funções celulares rotineiras, né? Então, se eu estou falando de desregulação da expressão gênica, qual vai ser o efeito? Vamos supor que um xenobiótico interaja com uma molécula-alvo que tenha como papel a sinalização ou regulação celular, e ela faz a regulação celular pela expressão gênica, então vai desregular a expressão gênica. Qual vai ser o efeito lá na frente? Pode ser um monte de efeitos, né? Já que vai estar associado ao gene. Então pode ser desde divisão celular, e aí o efeito final poderia ser uma câncer, né? Uma neoplasia, teratogênese. Pode ser a apoptose, que é a morte direcionada da célula, né? Então o efeito final vai ser a involução do tecido, ou mesmo teratogênese, se estiver pensando na formação de um novo ser. Posso atrapalhar a síntese de proteína e levar à proliferação de peroxissomas, enfim, vários efeitos possíveis. Agora, se a desregulação for na função, nas funções celulares normais, eu vou ter, por exemplo, isso aqui é um exemplo só, tá? São inúmeros possíveis porque a gente tem um monte de funções, né? Então, posso ter, por exemplo, atividade neuromuscular inapropriada, que é caracterizada por todos esses sintomas que estão aqui no slide: tremores, convulsões, espasmos, arritmia cardíaca, narcose, paralisia, parestesia, certo? Todos eles associados à atividade neuromuscular inapropriada. Agora, se a minha molécula-alvo, que vai sofrer a ação de um xenobiótico, estiver associada à manutenção celular, ainda ela pode ser classificada em manutenção interna ou manutenção externa, né? Manutenção do tecido, por exemplo, né? E se for manutenção interna, eu vou estar falando então de síntese de ATP, regulação de cálcio, síntese de proteína, não necessariamente a expressão, né? Mas, mas sim o processo de síntese de proteína, nas funções microtubulares, funções de membrana. E sempre que eu tiver isso daqui desregulado, posso levar a morte ou dano celular. Se eu estiver falando de manutenção externa,
Posso estar falando de qualquer função de regulação externa, por exemplo, a hemostasia, né, que está dando aqui no slide, o sangramento, que leva ao sangramento. Né? Então vejam que o papel da molécula-alvo é quem vai definir o efeito toxicológico. Isso é meio antagônico da gente pensar, porque o normal é a gente imaginar que eu vou pensar na molécula e eu vou tentar, no xenobiótico, né? E eu vou tentar imaginar qual seria o efeito que esse xenobiótico induziria no organismo. Mas, se vocês conseguirem gravar melhor os alvos, é mais interessante, já que vocês vão conseguir conceber qual vai ser o efeito que uma determinada substância vai ter no organismo, se você souber qual é o alvo que ela interage. E por isso que eu acho que essa é uma forma muito mais racional da gente fazer uma abordagem da toxicologia. Eu não tenho como conhecer as trocentas milhões de substâncias que existem no planeta. Mas o nosso conhecimento sobre os mecanismos moleculares, regulações que a gente tem dentro do organismo, cada dia cresce mais. E vocês estudaram isso na fisiologia, na farmácia, etc. Ah, mas eu não sou aluno de farmácia, professor. O que você está assistindo esse vídeo? Para. Se inscreve. Tem problema. Quer assistir? Tá curioso? Assiste aí. Mas se inscreve e aperta o joinha, pô. Sacanagem. Tá vindo aqui de curioso e ainda não aperta a porcaria do sininho. É, malandro. E é exatamente por isso que nós temos mecanismos gerais. Esses mecanismos gerais são mecanismos que a gente bola pedagogicamente para tentar juntar os conhecimentos em grupos, né? Para ficar mais fácil de entender. Se eu não tenho como conhecer as 70 bilhões, trilhões, quadrilhões de moléculas presentes no nosso universo, eu consigo conhecer a estrutura limitada do nosso organismo e pelo menos aquelas que têm função crítica e que são relevantes para finalidades toxicológicas. E por isso que eu consigo classificar os mecanismos toxicodinâmicos em apenas 5 que vão ajudar a gente a entender boa parte, ou pelo menos a maior parte dos mecanismos gerais. Vocês vão ver que às vezes esses mecanismos eles vão se entrelaçar, vão ser uma mesma substância pode causar dano por mais de um mecanismo e esses mecanismos serem então complementares. Deixa eu botar o slide grande aqui para vocês poderem entender o que está escrito. Larga esse celular Nokia aí, vai. Compra um celular melhor. Paga minhas contas aí, tio. Hoje tem plano da TIM, da Oi, da Claro, da Vivo. Patrocina eu, gente. Não. Então, o que está escrito nesse slide é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho um monte de estrutura-alvo, tenho bastante toxicante, e a gente usa então mecanismos gerais para ajudar a entender o que acontece. Massa. Então vamos lá, número 1. Põe na tela, editor. Número 1. Se inscreva no canal. Interação de toxicantes com receptores. Essa talvez seja a mais fácil de vocês entenderem, principalmente se você é um aluno de farmácia, principalmente se você é um aluno da área de saúde, e você deve ter visto isso às toneladas quando você viu outras disciplinas que mostram efeitos de fármacos, efeitos de moléculas no organismo que dependem de receptores, que são estruturas proteicas, né? São estruturas grandes que a gente tem distribuída aí por dentro das nossas células. Elas podem estar em diversas partes da célula, né? Desde a membrana celular, no citoplasma, no núcleo. A gente tem receptor para todo lado, né? Todos aqueles parâmetros que vocês já viram na farmacologia, de ser uma substância agonista, antagonista parcial, inverso, antagonista, agonista inverso, tudo isso vale como conceito, certo? Então são as formas diferentes de você interagir com receptores. E é importante que vocês lembrem que essas interações seguem uma cinética enzimática. Então, a concentração do substrato ligado e não ligado vai conferir aí a intensidade do efeito resultante. Aquilo que vocês já viram bastante na graduação, eu não vou ficar especulando um pouco mais, tá? Se for falar só sobre interação com receptores e as possibilidades, dá sozinho aí umas 4 aulas. E a minha intenção aqui é mostrar para vocês algo novo, que vocês não tenham visto em outras disciplinas. Para que você se interesse
E clique no joinha. O que custa? Até o final desse vídeo, eu vou falar um número de clique no joinha. Uma quantidade de vezes. Quero ver se você prestou atenção. Eu vou contar durante a edição do vídeo. Quero ver se você acerta. Coloca aí nos comentários quantas vezes eu falei clica no joinha. A frase inteira, clica no joinha. Todas as vezes que eu disser clique no joinha ou clica no joinha, vale, tá? Próximo slide. Interferência nas funções de membranas excitáveis. O que é que são membranas excitáveis? Membranas excitáveis nada mais são do que aquelas onde a gente tem a necessidade de passagem, fluxo de íons para a função celular. Toda célula, toda membrana celular passa íon para dentro, passa íon para fora, certo? Estou dizendo que esse mecanismo ele envolve as membranas aonde eu tenha isso como função, função necessária para a sua atividade, a atividade do tecido, né? Então estou falando aí de tecido nervoso, tecido muscular, certo? Tecido das células beta-pancreáticas, enfim. Tenho alguns exemplos para que vocês consigam entender, como a tetrodotoxina, se vocês já viram um peixinho baiacu, e vocês se interessam por culinária japonesa, vocês sabem que esse peixinho é muito comum, tem no mundo inteiro, mas o baiacu ele é bastante consumido lá no Japão, é uma iguaria, né? Porém, ele contém algumas glândulas que são cheias de tetrodotoxina, que é uma das toxinas mais violentas que a gente consegue. Lembra que eu falei sobre a interferência em canal de sódio? Então, essa é a questãozinha da tetrodotoxina aí. Ela bloqueia canal de sódio. Se ela bloqueia canal de sódio, o efeito que eu vou ter vai ser paralisia e morte, possível morte, né? O número de intoxicações por tetrodotoxina no Brasil é baixo, mas lá no Japão é razoavelmente alto, levando em consideração a exposição que as pessoas têm. Caso do morador de Aracruz, que foi parar na UTI após comer um peixe. Segundo a família, ele fez uma moqueca com um baiacu que agora está em coma. Um médico alerta para os riscos de comer o pescado sem estar bem limpo. Seu Nilson tem 56 anos e está em coma no hospital de Aracruz. De acordo com a família, ele foi parar nesta situação após comer uma moqueca de baiacu. O irmão do meu sogro é pescador, aí ele mandou uma porção de peixe para o meu sogro, dizendo que já está limpo, né? Mas a minha esposa vindo até a residência dele, constatou que ele estava com tonteira, fraqueza muscular. Foi onde eu peguei e levei para o hospital. Ele já chegou lá, já infartando, sem consciência. O genro do seu Nilson também passou mal. Ele acredita que o peixe não foi preparado da maneira correta para o consumo. Está lá em coma, está na UTI, devido ao veneno do baiacu. Um estudo da Vigilância Epidemiológica de São Paulo aponta que a metade dos pacientes intoxicados com a substância presente no baiacu não sobrevivem. A intoxicação está relacionada ao manuseio do pescado durante o preparo. Então, os sintomas aparecem entre 20 minutos e 3 horas depois da ingestão. Começam com a sensação de dormência em volta dos lábios. E essa sensação de dormência vai aumentando para o restante da face. Depois a pessoa passa a ter dificuldade respiratória, uma sensação de leveza, de corpo aéreo. Começa a ter náuseas, vômitos. Pode ter diminuição da frequência cardíaca. Começa a ter convulsão, ficar roxa, ter pressão muito baixa. E aí caminha em direção à evolução fatal. Ainda de acordo com especialistas, cerca de 8 pessoas foram contaminadas pela substância aqui no Espírito Santo no ano passado. 3 casos foram em janeiro. Uma delas chegou a ficar na UTI, como está o seu Nilson desde a última quarta-feira. O infectologista ressalta que não há medicação específica para combater a intoxicação por baiacu. Então, é uma toxina presente no peixe e essa toxina bloqueia esses impulsos nervosos. Então vai dando esses sintomas todos, porque os órgãos vão começando a entrar em falência. A toxina está presente nos tecidos do peixe, nas vísceras principalmente, mas também na pele do peixe. Então a garantia de você conseguir retirar todos os tecidos que contêm a toxina é uma garantia muito frágil.
Olha, a gente espera que o seu Nilson se recupere logo. Fica aí, gente, o alerta. Uma outra molécula que interfere na função de membranas excitáveis é a toxina botulínica, que é produzida pelo Clostridium botulinum. O pessoal está acostumado hoje em dia a ouvir falar de toxina botulínica somente no tratamento do Botox aí, né? Vamos arrancar as rugas da cara, fazer uma aplicação aqui para melhorar a cutis, para melhorar esse bando de defeito que tem na cara. Mas, na verdade, essa é uma toxina muito perigosa e que, em baixíssimas concentrações, pode levar alguém à morte. Né? Ela bloqueia a liberação de acetilcolina. Se ela bloqueia a liberação de acetilcolina, eu não vou ter os efeitos colinérgicos associados a essa atividade. Então, não vou ter a função dessa membrana funcionando. E isso vai fazer com que a pessoa tenha o quê? Sem acetilcolina, ela não tem contração muscular, ela não respira, ela morre. Ok? E onde que existe essa toxina botulínica? Ela existe além dos frasquinhos de botox que as pessoas aplicam na face ou vários outros lugares, não é só aplicado na face, né? Tem vários outros tratamentos para hiperidrose, tem para várias coisas. Óbvio que isso é super controlado, a pessoa tem que fazer um treinamento para fazer essa aplicação. A quantidade que é aplicada é muito pequenininha e para que seja feito com segurança, né? Mas essa toxina botulínica, ela originalmente foi isolada desse Clostridium, que é uma bactéria que vive na terra, ok? E que contaminava muito, principalmente conservas. As conservas mais prejudicadas aí eram as de palmito. Primeiramente, a pessoa que come palmito talvez mereça morrer, né? Obviamente que eu estou brincando, né? Por favor, não me cancelem. Palmito, para mim, é que eu não gosto de palmito, né? Sei lá, não sou muito chegado em comer tronco. Mas, por que as pessoas não morrem mais hoje em dia de botulismo porque comeu palmito contaminado? Justamente por causa das técnicas agrícolas, né? O que acontecia antigamente? O pessoal coletava o palmito, que era o palmito bonito, que vinha das palmeiras, que eram da Mata Atlântica, por exemplo, ou de outras florestas nativas, e a gente acabou com essas árvores, com essas palmeiras, por causa da coleta do palmito, né? Para colher o palmito, a pessoa tem que cortar o ápice da árvore, né? Da palmeira, e isso leva ela à morte. Então, o que eles faziam? Iam para o meio do mato, coletava esse palmito, cortava ele, vinha toras de palmito, e eles iam jogando no chão. Iam jogando no chão, iam juntando isso em feixes de palmito, e esses feixes de palmito eram colocados em... voltar minha cara aqui para vocês olharem para mim, senão vocês vão dormir. Esses feixes de palmito eram carregados pelo meio do mato, sempre em contato com terra e tal, e eles, de maneira bastante artesanal, cortavam esses palmitos, lavavam, né? Mas, vamos lá, uma coisa é você fazer isso de forma industrializada, aséptica, com controle de qualidade, outra forma é você fazer isso na roça, né? Então, lavava, mas daquele jeito, né? Sempre sobrava um restinho ali de bactéria, e o que eles faziam? Colocavam esse palmito numa conserva, água com sal, fechava o vidro, levava para a beira da rodovia para vender. Na beira da rodovia, calorzinho de 38 a 45 graus, natural aqui do Brasil, é uma estufa, né? Então, água com sal é um excelente meio para crescimento de bactéria. E aí acontecia o quê? Proliferava Clostridium botulinum, produzia um monte de toxina botulínica, a galera comia o palmito e morria. Aconteceu bastante já disso, tá? Mas obviamente que isso começou a ser bastante divulgado e as pessoas começaram a entender a importância da produção industrializada do palmito, né? Hoje em dia, a maior parte dos palmitos eles são produzidos de outras árvores, né? Então, árvores plantáveis, como pupunha, por exemplo, que cresce mais rápido, não fornece aquele mesmo palmito bonito, tal, mas é um palmito comestível, né? E a produção muito mais controlada, né? Então, existe controle microbiológico, existe fiscalização,
Se alguém for pego vendendo palmito na beira de rodovia hoje, pode ir preso. Olha só. Então tem que ter registro no Ministério da Agricultura, enfim, né? Todos os requisitos necessários para que exista o controle das intoxicações alimentares. Legal. Uma outra substância que pode interferir nas funções de membranas excitáveis são os solventes orgânicos. Eles alteram a fluidez de membrana, né? Eles podem dissolver, inclusive, frações de membrana, fazendo com que o fluxo de íon seja alterado. Lembrando, receptores, proteínas, canais, essas coisas que fazem com que o íon entre e saia, eles estão dissolvidos na membrana, certo? Então pensa, você vai lá e coloca um monte de solvente orgânico. Solvente orgânico que vai dissolver aquela membrana, não vai desfazer, né, necessariamente, mas vai aumentar a fluidez dela, né? Então, aquela estrutura que é mantida equilibrada, ela vai começar a mudar a sua trama, né? E à medida que ela vai mudando a sua trama, as proteínas que estão ali posicionadas, os canais iônicos, etc., começam também a sair da posição. Então, eles não vão ter mais a mesma atividade. E isso faz com que a pessoa desligue, certo? Vamos pensar isso num neurônio, né? À medida que você vai fluidificando as membranas, os receptores de neurotransmissores e afins simplesmente começam a não ter mais afinidade pelos receptores, ou as vesículas liberadoras de neurotransmissores param de se fundir às membranas, ou se fundem de maneira a não liberar os neurotransmissores, e com isso a pessoa simplesmente apaga. Vamos falar sobre isso quando a gente vai falando de inalantes na toxicologia de drogas de abuso, ok? Fica para os próximos capítulos. Então, se você quer receber essa aula diretamente na tela do seu celular, clica no sininho, ativa as notificações, clica no joinha. Legal. Nesse slide aqui eu tenho só uma representação, né, das diversas proteínas de membrana que vão facilitar a entrada e saída de íons e que vão dar a função para as células, né? Então eu tenho aí desde receptores excitatórios ligados à enzima, né? Tenho os receptores inibitórios que estão ligados a canais iônicos, né? Bastante famoso aí o receptor de GABA, né? Que é um canal de cloreto, certo? De acetilcolina também, né? Que abre um canal de potássio. Tem os receptores excitatórios ligados a canais iônicos, outros receptores colinérgicos, os canais iônicos voltagem dependentes, tem canal de sódio, canal de cálcio, né? São os tradutores de sinal rápido, né? Tem os exportadores de cátions, dependentes de ATP, por exemplo, né? Os trocadores. Enfim, tem um monte de possibilidades. Imagine, eu tenho milhares de xenobióticos que podem interagir com todas essas proteínas aqui e vão interferir na função de membranas excitáveis, portanto. Next. Eu vou deixar isso aqui nos slides. Para você que não é aluno da UNB, eu vou colocar essas tabelinhas num link que vai estar na descrição do vídeo, tá? Essas tabelinhas, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. São 2 ou 3 slides. Essas tabelinhas, elas contêm diversos alvos e a localização desses alvos e o que agonistas e antagonistas, ou ativadores e inibidores, fazem com esses alvos, certo? Vamos olhar só no primeiro para que vocês entendam aí o que essa tabelinha tem. Tem receptores colinérgicos nicotínicos. Onde que eles ficam? Tenho no músculo esquelético e tenho nos neurônios, certo? Então, se eu tenho agonistas de receptores colinérgicos nicotínicos, por exemplo, a nicotina, que está presente no cigarro, ok? Mas tem outras toxinas, como a anatoxina, a citizina, ou de forma indireta, inibidores de colinesterase. Se eu inibo a degradação da acetilcolina, ela vai estar livre para agir então, nesses receptores, portanto, tem uma ação agonista.
que vai acontecer? São as mesmas substâncias que vão agir tanto em músculo esquelético quanto em neurônios. No músculo esquelético, essas substâncias vão causar atividade colinérgica positiva, certo? De agonista. Fibrilação, só que excessiva, ok? Fibrilação muscular, seguida de paralisia. E nos neurônios, ativação neuronal. E se fossem antagonistas? Desde lá das primeiras substâncias da farmacologia, lá, tubucurarina, mas também outras toxinas como iofotoxina, alfa-bulgarotoxina, cobratoxina, conotoxina. Essa conotoxina aqui já foi bastante estudada, deu origem a alguns medicamentos. A erabotoxina, ou de forma indireta, a toxina botulínica. Lembra que a toxina botulínica impede a liberação de acetilcolina, que eu falei para vocês? O que vai acontecer? Se for no músculo esquelético, eu vou ter paralisia muscular. Se for no neurônio, eu vou ter a inibição neuronal. E assim eu tenho o receptor de glutamato, o receptor GABA. Lembra que eu falei lá atrás que o importante era você conhecer o alvo para saber o tipo de efeito? Dá uma olhada no tanto de substância que está descrita aqui. Eu tenho um pouco de alvos aqui, tenho 6 alvos. Vamos para o próximo slide para vocês verem. Aí. 14 alvos. Dentro desses alvos, 1 bilhão de moléculas que podem interagir com eles. E os efeitos que vão ser induzidos são dependentes do alvo. Essa tabelinha aqui, portanto, ela resume boa parte das substâncias que interagem com membranas excitáveis. Vejam, se eu sei de uma outra substância que não está aqui, por exemplo, mas eu sei que ela interage com alguma dessas substâncias, o que vai acontecer, eu vou saber então, portanto. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui na frente sobre isso. Não. Legal. Então eu vou deixar essas tabelinhas, um link para elas na descrição aqui do vídeo, no YouTube. E quem for aluno aqui da UNB vai ter acesso aos slides das aulas, né? Mas são esses slides que vocês estão vendo aí, né? Então vamos lá, nós já falamos sobre interação do xenobiótico com receptores, falamos da interferência de função de membranas excitáveis e vamos falar agora sobre inibição da fosforilação oxidativa. Você pede muita coisa diante da disciplina. Eu não lembro mais dessa fosforilação oxidativa. Do que se trata? Do que se trata, professor? Eu vou colocar aqui no card um link para um vídeo que explica a fosforilação oxidativa. Por favor, pausa, abre outra janelinha, assiste esse vídeo para que você possa entender o que eu vou falar já já. Pode ser? Se eu for ficar explicando cada uma das coisinhas para você, não precisava você ter feito as outras matérias antes, né? Tenho várias formas de interferir ou inibir a fosforilação oxidativa. Primeira coisa, eu posso interromper ou bloquear ou atrapalhar a síntese de ATP por um monte de mecanismos diversos. Os 3 principais são bloqueio do fornecimento de oxigênio aos tecidos. Isso acontece quando eu tenho formação de metemoglobina. Aí você tá de sacanagem, né, professor? Aí você tá de sacanagem, né? Você quer que eu saiba o que é metemoglobina? Que porcaria é essa? Ok, Padawan, vamos lá. Metemoglobina. Esta é uma hemoglobina. A hemoglobina, ela tem dentro dela aquele anel protoporfirínico que eu falei lá na aula de CIP. Dentro desse anel protoporfirínico da hemoglobina tem um ferro, um átomo de ferro. Esse átomo de ferro, ele tem 2 estados possíveis de oxidação dentro da hemoglobina. A CIP era diferente, lembra? O que acontece? Tá vendo esse anel protoporfirínico com esse ferro dentro? Esse ferro está no estado mais 2. O ferro no estado mais 2 carrega oxigênio para os tecidos e consegue liberar facilmente esse oxigênio dos tecidos da forma natural como a gente conhece. Então ele chega nos capilares, vai aumentando a pressão de CO2, diminuindo a pressão de O2, ele vai liberando
o oxigênio e vai captando o CO2. Agora, o que acontece? Eu tenho xenobióticos que conseguem oxidar esse ferro. Ele sai do estado mais 2 e vai para o estado mais 3. No estado mais 3, ele não se liga ao oxigênio. Só que não tem só isso. Não é só essa questão. Vamos voltar aqui com a nossa hemoglobina. A hemoglobina, ela tem 4 anéis protoporfirínicos. Então ela consegue carregar 4 moléculas de oxigênio. Porém, se um desses átomos se transforma em ferro 3+, ele muda a afinidade dos outros átomos de ferro pelo oxigênio. E esses outros átomos de ferro que não foram oxidados, eles se tornam mais afins ao oxigênio. E aí, a hora que chega lá no tecido, ele não libera, nem capta o CO2. E aí, o que acontece? Cianose, falta oxigênio para o tecido. Portanto, o que nós chamamos de metahemoglobina nada mais é do que uma hemoglobina cujo ferro foi oxidado para o estado 3+. Além disso, eu posso ter bloqueio da utilização do oxigênio pelos tecidos. Então, eu tenho formas de não entregar o oxigênio, mas eu também consigo bloquear a utilização. Por exemplo, bloqueando uma das enzimas que são as oxidases do citocromo, né? Como, por exemplo, acontece com a intoxicação por cianeto. Se vocês já ouviram falar cianureto, em qualquer lugar por aí, xinga. Cianureto não existe, é cianeto, ok? O cianeto ele bloqueia a citocromo oxidase e, portanto, nós não conseguimos inserir oxigênio na fosforilação oxidativa. Uma outra forma de impedir a síntese de ATP é inibindo o próprio ciclo de Krebs, como, por exemplo, com a substância fluoracetato de sódio. Eu vou ter, portanto, como desfecho da inibição da fosforilação oxidativa a disfunção ou a destruição de tudo aquilo que depende de ATP. Portanto, posso ter rompimento de membrana, disfunção de bomba iônica, deficiência de síntese de proteínas, perda geral de função celular. Não é à toa que é facilmente associado com óbito esse tipo de intoxicação. Próximo slide. Já clicou no joinha? Então clique no joinha. Esse slide está só mostrando a fosforilação oxidativa que eu espero que você tenha visto lá no vídeo que eu coloquei no link. Então, preguiça de falar mais sobre isso. Cara, vai atrás, entende aí esse mecanismo, é bonitinho. Então nós falamos, voltando, revisando. Então nós falamos sobre interação de xenobióticos com receptores, interferência de função de membranas excitáveis, falamos sobre inibição da fosforilação oxidativa. Quarto mecanismo, complexação com biomoléculas. Quando eu falo de complexação com biomoléculas, eu estou falando essencialmente de qualquer biomolécula. Então a gente subdivide esse mecanismo em 4 possibilidades. Então eu tenho a complexação ou a ligação a componentes enzimáticos, proteínas com função de enzima. Essencialmente eu estou falando de inibição de enzimas. Um exemplo aí de organofosforados que inibem a colinesterase. Vou falar já um pouquinho melhor sobre isso. Tenho a ligação a proteínas, que não necessariamente são enzimas, e podem acontecer através de processos de bioativação, que é o que acontece com o nosso amigo paracetamol. Vamos falar também melhor sobre isso já. Tem a possibilidade de ligação a lipídios, que é o caso aí da lipoperoxidação. Vamos falar bastante sobre isso já. E ligação a ácidos nucleicos. Posso ter a alquilação do DNA, que leva a processos de carcinogênese, mutagênese, etc. Primeiro submecanismo, então, interação de xenobióticos com enzimas.
Falei para vocês que o exemplo clássico é a inibição da acetilcolinesterase. Só para lembrar vocês, aí, a acetilcolina ela tem a sua função interrompida pela colinesterase e é o principal regulador da atividade colinérgica. O que acontece? A acetilcolinesterase ela consegue interagir com a acetilcolina, formando um complexo que é instável, liberando ácido acético e colina, que não tem atividade. O que os orgânulos fosforados fazem? Eles também interagem com o sítio da colinesterase, mas não formam um complexo instável, ele forma um complexo muito estável, quase irreversível nas 6 primeiras horas. Na aula sobre pesticidas, a gente vai falar especificamente dos organofosforados, eu vou mostrar exatamente como é esse mecanismo. Para quem gosta de química, vai ver até a interação de um organofosforado com o resíduo específico da colinesterase, que é responsável por essa quebra e é o que vai se ligar ao organofosforado. Mas, para hoje, eu só preciso que vocês entendam que eu tenho substâncias que conseguem bloquear a atividade enzimática. E se eu bloqueio a atividade enzimática, sobra quem? No meio, substrato. Então, todas as atividades associadas àquele substrato vão ser exacerbadas. O segundo submecanismo é a interação do xenobiótico com proteínas, não necessariamente enzimas. E aí eu falei para vocês que era o caso do nosso amigo paracetamol. Ah, olha só que legal. O paracetamol, ele tem várias possibilidades de biotransformação. Aqui nesse slide, só nesse slide sozinho, a gente vai fazer uma revisão completa da aula de cinética. Olha só que bacaninha. O paracetamol, que é essa moleculinha que está em azul aqui no meio, o paracetamol ele pode ser biotransformado por diversos mecanismos, que eu já falei para vocês. Um deles é a conjugação com ácido glicurônico, lembra lá da UDPGA, que libera o ácido glicurônico pela enzima DP-glicuroniltransferase e forma o glicuronato de paracetamol. Para quem não é da área de farmácia, aí, paracetamol e acetaminofeno é a mesma coisa. Os americanos gostam de chamar o paracetamol de acetaminofeno. E aqui no Brasil a gente usa os dois, né? Eu prefiro paracetamol mesmo. Além disso, o paracetamol ele pode ser biotransformado pela conjugação com sulfato. Lembra do PAPS? Liberando sulfato, formando o sulfato de paracetamol. Esses dois produtos de biotransformação são facilmente excretáveis pela urina. Tem baixíssima toxicidade. E o que acontece nas situações terapêuticas é que esses são os dois principais processos de excreção. Existe ainda uma outra forma possível de biotransformação do paracetamol, que é a biotransformação via nosso amigo citocromo P450. Se vocês se lembram da aula passada, o citocromo P450, ele oxida os xenobióticos e na oxidação do paracetamol, o que acontece exatamente é a formação de uma espécie extremamente reativa, que é a N-acetil-benzoquinoneimina. Decorou o nome? N-acetil-benzoquinoneimina. Veja que é uma parabenzoquinoneimina. E por isso que a sigla é, vou botar aqui na tela bonitinho para vocês na edição, NAPQI. N-acetil-parabenzoquinoneimina. Guarda esse nome, cai em concurso, ok? Para farmacêutico, essas coisas sempre cai quando fala de paracetamol. E esse NAPQI é super tóxico, interage com tudo, dano ao organismo, já vou falar como. Mas ele também pode ser biotransformado por conjugação. E ele pode ser conjugado à glutationa, formando um conjugado de glutationa que vai ser excretado junto às fezes, junto à bile, certo? Esse conjugado também não tem toxicidade, vai ser levado embora. Então, qual que é o problema? Por que eu estou mostrando isso aqui na toxicologia? Pô, se é fácil biotransformar o paracetamol, qual que é o problema dele?
Se só tem esse treco que é tóxico, mas ele é conjugado a glutationa, beleza, né? Sim, beleza. Desde que você esteja falando de doses terapêuticas. O consumo excessivo de paracetamol, e aí eu estou falando de doses que podem, dependendo do organismo, obviamente, podem ser acima de 4 gramas, e 4 gramas não é muito, né? Lembrando que eu tenho comprimido de 1 grama, então entre 4 e 12 gramas no intervalo inferior a 8 horas, eu posso ter saturação dos sistemas de conjugação. Aí eu vou ter a saturação do sistema de sulfatação, a saturação do sistema de glicoronilação e também a saturação perdão, vou ter a saturação desses dois sistemas e o que vai acontecer? Em doses excessivas, vou começar a formar muito mais NAPQI. E aí você fala, Professor, mas você mesmo acabou de dizer que o NAPQI é conjugado com a glutationa e eliminado nas fezes, não tem problema. exato, meu padawan, mas se eu estou falando de doses excessivas, eu vou ter a saturação do sistema de conjugação com sulfato, de conjugação com ácido glicurônico e também eu vou ter saturação da conjugação com a glutationa. Eu vou ter depleção de glutationa. E nesses casos, o que eu vou ter vai ser N-acetil-parabenzoquinoneimina, ou NAPQI, livre para se ligar com as proteínas hepáticas e induzir necrose centrilobular hepática, necrose fulminante, certo? Eu preciso que vocês guardem esses mecanismos, ok? E a diferença entre doses terapêuticas e doses excessivas. Existe ainda a possibilidade de outras conversões do paracetamol com outras possibilidades de dano, mas não vem ao caso agora. Não quero confundir a cabecinha de vocês. E essas metabólitos não interagem diretamente ou necessariamente com as proteínas hepáticas, elas podem interagir com outras proteínas, como por exemplo renal e tal, mas não é isso que eu quero que vocês gravem. Eu quero que vocês gravem para hoje o problema do excesso de paracetamol, levando à saturação dos sistemas de conjugação usuais, um excesso de formação de NAPQI e também depleção de glutationa, que leva ao dano hepático. Beleza? Decorou? Então clica no joinha. Próximo slide. Terceiro submecanismo aí, quando a gente fala de complexação por bimoléculas, é o processo de lipoperoxidação. Lipoperoxidação, reação muito bonitinha. A lipoperoxidação é algo que acontece no nosso organismo o tempo inteiro. Ué, qual que é a relevância disso então? A relevância está que isso pode ser induzido e piorado por xenobióticos. Qualquer xenobiótico que leve à formação de espécies reativas de oxigênio. Professor, para de falar difícil. O que é uma espécie reativa de oxigênio? Sério? Estou falando do que era chamado antigamente de radicais livres. Por que a gente chama hoje de espécies reativas de oxigênio? Porque nem todas as espécies que fazem essas reações são necessariamente radicalares, lá da química orgânica. Por exemplo, água oxigenada. Ela não é radicalar, mas ela é uma espécie reativa de oxigênio. E nós produzimos água oxigenada em várias reações do nosso organismo. Voltando. Espécies reativas de oxigênio conseguem interagir com lipídios de membrana. Aí no exemplinho que eu tenho aqui, eu tenho um resíduo de ácido linoleico, que é um dos resíduos que nós temos nas membranas celulares. E a reação que ela faz é uma reação de abstração de hidrogênio. Essa abstração de hidrogênio por uma espécie radicalar, aqui nós temos esse radical hidroxila demonstrado aqui, pode ser produzido por xenobióticos ou mesmo por funções celulares, tá?
esses radicais hidroxilas fazem uma abstração de hidrogênio para estabilizar esse radical, levando à formação de água. O grande problema é que quando eles fazem essa abstração de hidrogênio, isso deixa um radical no lipídio. É um radical mais estável do que esse radical hidroxila, por isso que essa reação é termodinamicamente favorecida. Esse radical lipídico, ele tem uma característica interessante. Os resíduos de ácido linoleico, eles contêm duplas conjugadas, duplas ligações conjugadas. Essas duplas ligações conjugadas, elas servem ou ajudam a estabilizar esse radical formado. Esse radical, portanto, ele vai, vamos dizer assim, em termos um pouco genéricos, vai ficar passeando aí por cima da molécula, graças a esses elétrons de ligações π que fazem o equilíbrio dessa espécie radicalar, né? O problema é que, eventualmente, existe oxigênio no meio e vai ocorrer a adição de oxigênio. Lembra da aula de CIP que eu falei para vocês, que entrava oxigênio na molécula e formava, e eu estava lá com ferro radicalar e formavam um oxigênio, uma espécie peroxil radicalar? Mesma coisa acontece aqui, ó. Olha só. Espécie reativa, certo? Eu tenho um radical aqui. Entra oxigênio. A hora que entra oxigênio vai formar esse radical peroxil, que é muito mais reativo que esse meu radicalzinho aqui. Esse radical peroxil, o que ele faz? Ele vai procurar se equilibrar. Vamos pensar no óbvio. Esse resíduo de ácido linoleico ele não existe sozinho plantado ali na membrana, né? São vários lipídios um do lado do outro, né? Então, vamos imaginar que você é um radical peroxil lipídico e você está aí super instável, falando assim, eu preciso arrancar esse radical de mim aqui, eu preciso passar ele para alguém. Você olha para o vizinho, quem está do seu lado? O seu gêmeo. Mas ele não está na forma radical. Então, o que você faz? A mesma reação que o radical hidroxila fez lá no começo. Uma abstração de hidrogênio. E aí, o que vai acontecer? Aqui, nesse ponto, eu vou ter a primeira amplificação da cascata de reação. Eu vou ter o meu lipídio do lado se transformando num lipídio radicalar, que é exatamente essa mesma molécula. Ah, então, professor, começou a ficar complicado. Não começou a ficar complicado nada. Presta atenção, rapaz. Essa espécie radicalar é tão reativa que ela faz uma abstração de hidrogênio do lipídio que está do lado. E aí eu vou ter o início dessa reação de novo para a molécula do lado. E vai chegar nesse ponto, e nesse ponto aqui vai arrancar um outro hidrogênio da outra molécula do lado dele. E isso vai acontecendo em cascata. Pô, isso não para nunca? Para uma hora que ou a célula morre, ou antes disso, com os nossos sistemas antioxidantes. A gente tem glutationa como sistema antioxidante, vitamina C, vitamina D, várias formas de enfiar um elétron aqui dentro e evitar que exista a quebra desse lipídio, que é o que vai acontecer ali no final que eu vou mostrar para vocês, já deu um spoiler. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a formação então, de mais um. Vamos esquecer que acontece o reparo, certo? Vamos ver essa reação até o final, como que ela acontece, que é o importante para que a gente entenda para fins toxicológicos, né? Então, quando ele arranca um hidrogênio, perdão, do coleguinha dele que está do lado, ele vai ficar um pouco mais estável aqui, né? Então, vai formar um hidroperóxido, não vai ser mais um radical, é um hidroperóxido lipídico. Pô, mas esse hidroperóxido lipídico, ele tem um pequeno problema. Ele também não é lá muito estável, não é a coisa mais simples do mundo. E aí ele, na existência de átomos que conseguem ser oxidados, ele consegue oxidar esses átomos, por exemplo, ferro, e eu tenho ferro no estado 2+ dentro das células, e esse ferro ele vai ser oxidado para ferro 3+, e o que vai acontecer? Esse hidroperóxido ele vai ser quebrado, liberando quem? Um radical hidroxila. Esse mesmo radical que tinha começado lá em cima. Lembra que a gente teve a primeira amplificação aqui na reação anterior? Que eu tenho um coleguinha tirando o hidrogênio do coleguinha do lado? Aqui eu tenho a formação de um
e de um radical hidroxila. Esse radical hidroxila vai conversar com a molécula do lado também? Vai. E vai começar essa reação de novo? Vai. Ok. O problema é que essa reação que aconteceu aqui levou à formação de um radical tanto hidroxila quanto a um outro radical, que é o radical alcoxila lipídico. Se vocês verem aqui, tem a siglinha, né? Um L radical, LOO radical, que é o peroxil. O hidroperóxido não é radicalar, então ele é LOOH. E o radical alcoxil lipídico, LO e radical. Isso daqui inviabiliza a existência da molécula como ela é. E aí ela precisa se equilibrar. E o que ela faz então? Se fragmenta, formando um aldeído. E ela larga a mão desses dois carboninhos finais. Quando ela larga a mão desses dois carboninhos finais, eu vou ter a formação de um radical etano. Vou ter a formação de um aldeído lipídico aqui então. E esse radical etano vai começar a reação tudo de novo lá em cima, fazendo uma abstração de hidrogênio, formando etano e esse meu aldeído como produtos finais dessa reação total. Esse aldeído aqui, ele pode ser usado e é usado dentro de análises de citotoxicidade para avaliar a possibilidade que xenobióticos têm de induzir lipoperoxidação. No desenvolvimento de novos fármacos, por exemplo, é importante que eu saiba se uma substância tem a possibilidade de ser um indutor de lipoperoxidação. Por quê? Porque isso aqui, o excesso de lipoperoxidação, leva à morte celular. Mas eu não tenho reparo? Tenho reparo, mas ele também tem um limite, certo? Quanto mais eu me expuser a substâncias que são potenciais geradoras de espécies radicalares, ou espécies reativas de oxigênio, mais eu vou ter dessa reação acontecendo. E isso aqui leva à morte celular. E esse daqui talvez seja um processo que explique bem o mecanismo de envelhecimento do tecido. Dentro das análises laboratoriais, a gente usa esse aldeído, que normalmente é o malonaldeído, como marcador de lipoperoxidação. Então eu consigo, por exemplo, colocar lá numa plaquinha, eu coloco minha substância de interesse, coloco numa cultura de célula e eu vou lá, incubo isso num determinado tempo e faço a dosagem depois desse aldeído especificamente. Tenho kits para fazer a determinação só desse aldeído. E a hora que eu faço a determinação desse aldeído, eu consigo comparar com um controle, que é o veículo, e consigo dizer se a substância induziu ou não a lipoperoxidação. Se ela induziu, é porque essa substância é capaz de formar espécies reativas de oxigênio. Eu tenho como melhorar esse teste colocando, por exemplo, enzimas hepáticas para ver se é um metabólito que é capaz de fazer isso. Tem como fazer isso de várias formas diferentes. Se você tiver interesse nisso e você faz PIBIC, por exemplo, e quer inserir um teste desses para você no desenvolvimento da sua substância, procure aí dosagem de aldeído, ou dosagem de malonaldeído, ou malondialdeído, que vocês vão ver que tem várias formas de vocês fazerem isso. E por fim, como último submecanismo de interação ou complexação com biomoléculas, falei para vocês que tinha interação com material genético, DNA. Vou olhar aqui o slide um pouco melhor. Slider. Vejam, a principal interação que eu posso ter com material genético, com DNA, para finalidade toxicológica, que desse mecanismo que eu quero explicar para vocês, são os processos de alquilação. A alquilação seria eu enfiar algum grupamento carbônico aí no meio do nosso DNA. Vejam, eu tenho muitas formas de fazer isso, eu tenho muitas moléculas que conseguem fazer isso. E nesse slide eu tenho exemplos de alcaloides que conseguem se inserir dentro do material genético, nitrosureias, cisplatina, busulfan, mecloretamina. Vejam, tudo que esses exemplos estão mostrando
é a inserção de um xenobiótico ou anexação de xenobiótico ao material genético, o que pode impedir a atividade celular. Porque onde que isso pode ser importante? Alguns casos aí são de medicamentos que são usados como antitumorais, então eles vão intercalar ou eles vão alquilar DNA de células que estão em duplicação, que são as células que estão com material genético estendido, ele está em processo de inserção de novos nucleotídeos, e o que facilita e dá mais reatividade, ou seja, aumenta a acessibilidade do alvo durante esse processo de duplicação da célula. Como a célula tumoral ela se duplica muito mais rapidamente, é o que acontece nos tratamentos com agentes alquilantes para câncer. Mas eu tenho outras substâncias que estão presentes no ambiente que podem fazer exatamente a mesma coisa. E essas substâncias têm potencial de fazer o quê? De lesionar o tecido, levar a problemas genéticos. Na célula, a célula pode morrer? Pode, mas ela pode sofrer numa tentativa de reparo, por exemplo, ela pode sofrer uma mutação? Pode. Isso pode levar à formação do quê? Câncer. Então, quer dizer então que as substâncias que são usadas para tratar câncer podem causar câncer? Sim. Obviamente que as substâncias que são usadas são aquelas que hoje nós temos no mercado mais seguras, né? Com doses de exposição bem controladas, que tende-se a usar o mínimo possível, mas sim, são substâncias que têm potencial de indução de mutações. Então nós falamos, voltando, interação com receptores, interferência na função de membranas estáveis, inibição da fosforilação oxidativa, complexação com biomoléculas, e aí falamos de vários tipos de complexação com biomoléculas, aí, enzimas, proteínas, lipídios, DNA, certo? E, por fim, o último mecanismo, lembra que eu falei que eram 5? Perturbação da homeostase do cálcio. Pô, mas parece tão específico, né? Vocês vão ver como não é específico. O cálcio é um íon que está presente, o cátion, né, que está presente dentro de todas as células. Mas o influxo de cálcio ele é muito controlado. Por quê? O cálcio dentro da célula ativa diversas cascatas de produção de enzimas ou de ativação de enzimas que são responsáveis por processos apoptóticos, são responsáveis por morte celular. É importante ter um pouco de cálcio para a atividade normal da célula, mas o aumento do influxo de cálcio leva à morte celular. E tem uma série de substâncias que conseguem fazer isso. Eu tenho 3 principais desfechos, o aumento de influxo de cálcio. Isso pode levar à inibição da síntese de ATP. Lembra que eu falei que podia ser um mecanismo se intercalar com o outro? É o caso aqui, né? Lembra que eu falei da inibição da fosforilação oxidativa? Quando eu tenho um influxo de cálcio aumentado, e aí eu estou falando bem aumentado, eu posso inibir a síntese de ATP por acúmulo de fosfato de cálcio na mitocôndria. Uma das formas que a célula tem de equilibrar o cálcio dentro da célula é mandar o cálcio para a mitocôndria. Pô, massa, né? Então se manda para dentro da mitocôndria, eu não libero aquele bando de cascatas aí que tá falando nas frases de baixo, né? O grande problema é que o cálcio dentro da mitocôndria, ela vai encontrar um outro amiguinho dela que faz com que ela seja insolúvel, que é o fosfato. Eu tenho, dentro da mitocôndria, eu tenho respiração celular e tenho formação de ATP e tenho, portanto, muito fosfato lá dentro. O fosfato de cálcio, ele é praticamente insolúvel, meio aquoso. Ele precipita, forma cristais dentro das mitocôndrias, levando à lesão da estrutura física da mitocôndria. E com o excesso de morte de mitocôndrias, a célula acaba morrendo também. O aumento de cálcio dentro da célula também leva à dissociação dos filamentos de actina, lembrando que a actina está presente na formação do citoesqueleto, né? E a manutenção dessa rede de actina é importante para a estrutura, para o formato da célula.
e isso pode levar, portanto, à ruptura celular. E o aumento de cálcio também está associado à ativação, como eu falei para vocês aí, de proteases, fosfolipases, endonucleases, que são enzimas associadas à apoptose. Aí eu tenho outro esqueminha aqui mostrando o que acontece, né? Os mecanismos, né? Dá uma olhada na concentração de cálcio que é mantido fora e na concentração de cálcio que é mantida dentro da célula. Fora da célula, aproximadamente 1000 micromolar, 1 milimolar, né? Dentro da célula, 0,1 micromolar, ou seja, a concentração de cálcio fora da célula é 10.000 vezes maior do que dentro. Isso é mantido a muito gasto de energia, tá? Isso é importante ser mantido, justamente para evitar todos esses processos que eu falei para vocês. Mas vejam, esses são os mecanismos que a célula usa para a manutenção dessa concentração ótima de cálcio dentro da célula. O primeiro deles aí é mandar para dentro da mitocôndria, como eu falei para vocês. Mas está com o número 4 aqui nesse slide, né? A primeira forma, na verdade, mais simples é simplesmente com um transportador de cálcio, que é um dependente de ATP, né? É uma bomba de cálcio, essa aí ela manda o cálcio para fora simplesmente. A outra é a mesma bombinha, só que eu tenho ela no retículo endoplasmático, então eu pego o cálcio e mando para dentro do retículo endoplasmático, e aí o cálcio acumula lá dentro do retículo endoplasmático e não leva à ativação de todas aquelas enzimas que a gente falou. Uma outra possibilidade é um trocador, né? Um trocador de cálcio e sódio. Então sai um cálcio, entra 3 átomos de sódio, que não é danoso da mesma forma que o cálcio. E, por fim, enviando o cálcio para a mitocôndria, né? Então, a célula mantém esse nível de cálcio normal, se baseando nesses mecanismos, ok? Então, eu tenho um monte de xenobióticos que conseguem interferir nessa homeostase do cálcio. Aí, ó, outra tabelinha vai estar disponível para você também, caro estudante do YouTube. Caso você queira ter acesso a essa tabelinha, que é uma tabelinha também do livro Casarré, que é o Ciência Básica dos Venenos, né, o Basic Science of Poisons, Toxicology. Essa tabelinha ela mostra as substâncias que conseguem, as principais substâncias, né, que conseguem aumentar o influxo de cálcio para dentro da célula por vários mecanismos. Então, veja, por exemplo, em neurônios, em canais iônicos dependentes de ligante, né? Então, os receptores agonistas de glutamato, os receptores de capsaicina, ou via canais voltagem dependentes, né? Umas toxinas aí, vejam a própria espécie radicalar hidroxila. Tem várias formas de aumentar o influxo para o citoplasma, desde retirada do cálcio da mitocôndria, ou a partir do retículo endoplasmático, né? Tem substâncias que impedem a saída do cálcio do citoplasma, né? Que são os inibidores daquela TPase que eu falei para vocês. São substâncias que conseguem se ligar covalentemente, por exemplo, como nosso amigo, olha aqui daqui, ó, paracetamol, oxidantes, tióis, né, como cistamina, enfim, tem várias substâncias que conseguem fazer isso, e é importante que vocês conheçam, principalmente o mecanismo, certo? Essa tabelinha estará disponível para vocês. Legal. Por fim, para terminarmos bem essa aula, preciso que vocês se lembrem de uma das coisas que eu falei para vocês. Lembrar isso com carinho. O tipo de toxicidade depende do alvo. Ok? Mas a extensão da lesão, ou seja, o tamanho da lesão, vai ser diretamente proporcional à concentração do agente tóxico no alvo. Ok? Tem exceção, como tudo, né? Como para as reações de hipersensibilidade, reações alérgicas. Desta forma, a toxicodinâmica depende muito da cinética. E é por isso que a gente viu cinética antes. Porque para que a substância esteja no alvo, ela tem que chegar lá. Então vamos lá. O tipo do efeito tóxico depende do alvo. A extensão da lesão,
A extensão da toxicidade depende da concentração do xenobiótico no alvo. E a gravidade do efeito tóxico é diferente de tamanho, ok? A gravidade do efeito tóxico depende do órgão afetado, ou depende do alvo afetado, né? Ou seja, aqueles alvos com maior criticidade na sua fisiologia, ou seja, aqueles que são mais importantes para o organismo, se forem afetados, vão levar a uma toxicidade mais grave, certo? Então, quando tem órgãos vitais, órgãos com baixa capacidade de regeneração, se eles forem afetados, eles gerarão maior toxicidade. Espero que vocês tenham compreendido esses mecanismos gerais. É um conteúdo que dentro do livro de toxicologia, o nosso amigo Casarré, que é o principal livro aí da base bibliográfica de vocês, dá 2 capítulos praticamente, então essa aulinha que foi 1 hora e pouco aí, ou quase 1 hora, não sei quanto é que vai dar depois de eu editar. Às vezes eu falo tanto que eu fico cortando no meio que eu acabo diminuindo praticamente para metade do tempo, né? Mas é um conteúdo bastante extenso, tem bastante coisa que foi falado, eu falei para vocês vários mecanismos, mostrei para vocês um monte de coisa, tem bastante material suplementar para vocês buscarem, para lembrarem das coisas, como é que elas acontecem lá na fisiologia, na farmacologia e tal. E espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou claro, o que vocês vão fazer? Deixa a dúvida aí nos comentários, coleguinha. Escreve qual é o seu dilema. Eu vou ler, vou escrever para você. O dia que esse canal tiver 100 mil inscritos, obviamente que eu não vou mais ler. Mas eu não espero que isso aconteça. Levando em consideração que é um canal de toxicologia. Pode ser o canal mais animado de toxicologia do planeta, mas é toxicologia, não é algo que anima tanta gente assim, né? E se você se sentiu animado, o que você vai fazer? Clica no joinha. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Clica aqui no joinha. Inscreva-se. Aperta o sininho. Um abraço, coleguinha. Fui!